Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós nos encontramos aqui reunidos em nome de Jesus, nosso governador da terra, e sobre as bênçãos da espiritualidade maior e da egrégora que tutela a nossa casa Seva. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de uma das características mais difíceis que o ser humano e até os espíritos desencarnados podem apresentar: a cólera. O que é a cólera? A cólera é um sentimento, é uma emoção altamente destrutiva que impede o quê? Impede o progresso e a nossa evolução espiritual. Como que a cólera se expressa? Ela se expressa pela raiva, pela ira. A ira é uma raiva mais potente, né? Pelo desrespeito ao próximo, pelas palavras eivadas cheias de maldade, pela ausência de domínio próprio, que muitas vezes leva à extrema violência física, que pode culminar até em assassinato, né? Antigamente, o próprio Código Penal brasileiro admitia o chamado crime de honra, né? Que nada mais era do que o assassinato de uma pessoa que havia supostamente desonrado o seu assassino. Isso acontecia muito quando um esposo traía um esposo, ou mais frequentemente quando a esposa traía o marido. Porque o marido, naquela época, década de 20, 30, 40, ainda era considerado totalmente como o chefe da família. Então a honra dele tinha que ser protegida de tudo. E quando um desses nossos irmãos infelizes assassinava a sua companheira por ciúme, por raiva, por mágoa, seja o que fosse, muitas vezes a justiça o absolvia, porque era o chamado crime de honra, não é? Hoje nós não temos mais isso que eu chamo até de aberração legal. Graças a Deus nós não temos mais isso. Mas a cólera continua perpetrando a dor, a violência e a morte, e por motivos, gente, cada vez mais banais, não é? Basta abrir os jornais para a gente ver isso. É só abrir um jornal que se vê: filho matou os pais, pai matou o filho, colega matou o outro colega, por motivo simples. Às vezes você fala: meu Deus, a que ponto nós chegamos? O que nos leva a isso? A cólera. Mas por que será? A gente vai aqui à nossa primeira pergunta. Por que será que a cólera se mostra por vezes tão poderosa em nós? Né? Por quê? A cólera é filha de alguns dos defeitos, de algumas das dificuldades espirituais mais difíceis que nós trazemos em nós. Olha lá, gente. A cólera é filha do orgulho, do egoísmo, da ganância e do descontrole. Todos esses sentimentos, todas essas emoções são deformidades espirituais que muitas vezes nós trazemos em nós mesmos e que são filhos da cólera, ou vice-versa, certo? Por que o orgulho? O que é o orgulho? O orgulho é o sentimento de superioridade. Quando nós nos consideramos mais importantes do que nós realmente somos, e isso acontece, gente,
acontece com todos nós. Em algum momento da nossa vida, nós nos consideramos assim. E o orgulho, na forma mais excessiva, pode nos levar a acreditar que nós merecemos um tratamento especial e que as nossas opiniões são sempre corretas e nos tornam o quê? Suscetíveis, candidatos a termos explosões de cólera quando formos contrariados. O outro pai da cólera, o egoísmo. O egoísmo é o sentimento de primazia em relação aos outros. Quando nós colocamos os nossos desejos e as nossas necessidades acima dos desejos e das necessidades dos nossos irmãos e acima de tudo, de qualquer coisa, né? E o que acontece? Isso gera frustração e raiva na gente. Quando esses desejos não são atendidos ou quando os nossos interesses são ameaçados, né? E depois, outro pai da cólera, ou mamãe nesse caso, a ganância. Ganância é o sentimento de posse, que traz o quê? O desejo excessivo e insaciável por bens materiais, por poder, por status ou por qualquer outra coisa que possa ser desejada. Muitas vezes, esse sentimento de posse vem acompanhado de falta de consideração pela outra pessoa, de falta de consideração pelo próximo. E muitas vezes também não nos importamos nem com as consequências das nossas ações, né? Agora, é importante aqui a gente ver uma coisa. A ganância se diferencia da ambição. Por quê? A ambição, gente, pode ser um desejo legítimo de alcançar algum objetivo. A ambição pode ser uma coisa positiva. Quando, por exemplo, nós resolvemos estudar porque queremos exercer uma determinada profissão, a gente estuda, a gente se dedica para atingirmos aquele desejo, aquela ambição genuína e positiva para conseguirmos o que almejamos, certo? Mas isso não é ganância, isto é ambição. Agora, a ganância é um sentimento tão doente que pode levar a comportamentos prejudiciais tanto para o ganancioso como para toda a sociedade, porque não atinge só a nossa ganância. E por último, o último pai da cólera, que é o descontrole emocional. O que é o descontrole emocional, gente? É um sentimento de impotência que gera o que? Uma dificuldade que nós temos de gerenciar a intensidade e a duração das nossas emoções, principalmente as emoções negativas, como a cólera. Quando nós estamos envolvidos por ela, a gente praticamente não enxerga nada. As pessoas costumam dizer assim: de repente eu fiquei cego, eu não vejo nada. É o que a cólera faz com a gente. E a gente não tem o controle, nenhum controle para diminuir a intensidade desse sentimento negativo e nem sabemos quanto tempo ele vai durar. Enquanto estamos sob o poder da cólera, podemos fazer coisas muito tristes que vão atrasar em muito o quê? A nossa evolução espiritual, né? Esse descontrole gera também uma frustração intensa
diante de alguns contratempos, coisas do dia a dia, que normalmente não iriam causar tanto impacto, não fosse a explosão de raiva que nós temos e que algumas situações não justificariam de forma alguma. Acontece muito, por exemplo, se nós estamos em casa, tudo, às vezes já assoberbados por algum problema externo, tudo, e temos uma discussão com algum familiar, e de repente aquilo que é deste tamanhozinho assim, para nós fica enorme. E aí a pessoa tomada pela cólera, ela começa a gritar, ela começa a xingar, pega os objetos, joga, quebra tudo. E na pior das hipóteses, chega o quê? A violência física. E nós já falamos agora mesmo que pode levar a situações bem maiores, bem piores do que essa. Gente, nós estávamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, no trecho que a espiritualidade fala sobre a cólera, e depois de ler, nós ficamos pensando a respeito daquilo e nos veio a intuição da espiritualidade, porque nada sai de nós, né? Eu estava falando com a Ana Cláudia agora mesmo sobre isso, que nós que estamos aqui conversando com vocês, somos apenas o canal que a espiritualidade usa para transmitir aquilo que ela acha necessário que seja falado naquele momento, certo? Então, depois de ler aquilo, eu tirei algumas deduções, certo? Cheguei à conclusão que a cólera está altamente ligada à nossa personalidade, ao nosso egoísmo. Porque o egoísmo, gente, dentre todos esses papais da cólera aqui, que faz com que nós achemos que tudo que queremos tem prioridade sobre os desejos e interesses dos outros, não é? Então, lá no capítulo 9 do Evangelho, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, quando fala sobre a cólera, nós chegamos a essa conclusão e achamos, procurando na internet, uma fala tirada desse texto, não é exatamente o que está lá, é uma dedução, né? Que diz assim: o egoísmo é tudo aquilo que exalta a personalidade. E nós nos colocamos lá em cima, as rainhas, reis, né? Os vícios, a importância, a ofensa e a contrariedade prendem-se à importância que o homem atribui à sua própria personalidade, diante da qual ele crê que tudo deve se dobrar. Entendeu? Quando nós achamos que somos superiores, que bobagem, que tristeza e que perda de tempo, meu Deus. Porque com o passar do tempo, talvez aqui nessa vida ou lá na espiritualidade, nós vamos ver que não era nada daquilo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também não me lembro em que capítulo que tem esse texto, mas é um texto muito interessante, chama-se Uma Realeza Terrena. Esse texto é atribuído a uma rainha de França. Não quer dizer que seja Maria Antonieta, Maria Stuart, seja quem for, mas é atribuído a uma ex-rainha de França, que ela diz isso, que enquanto ela estava aqui, ela se achava poderosíssima, superior a todos, e que quando ela chegou do lado de lá, ela ficou muito surpresa de ver acima, mas muito acima dela, na ordem espiritual, aqueles que aqui ela tinha como subalternos, né? Então nós precisamos urgentemente nos despirmos
da capa do personalismo. Devemos deixar de adorar a nossa personalidade, porque é esse personalismo que nos leva à extrema cólera quando somos contrariados. Não é mesmo? Então nós vimos aqui, ó, o que nos leva à cólera. E a cólera tem muitas definições, tem muitos exemplos do que ela é e do que ela faz. A cólera é uma força descontrolada? É. Nós já vimos aqui que nós não podemos, não temos condição quando estamos quando estamos dentro daquele raio, daquele trovão, do curto-circuito que a cólera provoca nas nossas energias, nós não temos como controlá-la, não é mesmo? A cólera, ela pode se transformar em doença? Pode, porque ela ataca o nosso coração, ela ataca nosso cérebro, nossos nervos e faz com que a gente perca muitos anos de vida que nós teríamos ainda aqui para cumprir com as nossas obrigações. O Chico Xavier, inclusive, falou uma vez, falando sobre suicídio indireto, ele disse que suicídio não era apenas o ato de se tirar a própria vida, não. Que existem por aí muitos suicidiozinhos, entre eles a cólera, certo? Né? Ela é um acesso de loucura? É, porque quando nós estamos sob a influência da ira, da cólera, a gente fica parecendo louco, porque a gente não enxerga nada, só enxerga a frustração, muitas vezes indevida, pela qual nós estamos passando. Gera o quê? Uma queda no desequilíbrio. Muitas vezes é muito difícil, que depois que a gente cai no desequilíbrio, é muito difícil de reerguer, porque aí nós estaremos com o espírito atormentado e o corpo também. Nós vamos precisar de médicos, de terapeutas e de muita oração, muita. E quando caímos no suicídio, a cólera também pode nos levar à obsessão. Isso tudo aqui, ó, a precipitação à doença, o acesso de loucura, a queda no desequilíbrio, a obsessão que vai levar a gente ao quê? A que a gente falou aqui agora mesmo, ao suicídiozinho. É um impulso para desencarnação prematura, porque nós vamos ficando fragilizados. Espírito fragilizado, corpo também e vice-versa. E o pior de tudo isso, gente, é o perigo da criminalidade. Porque todas as vezes que nós vemos aí uma notícia de fulano matou fulano, fulano matou fulano, é claro que esta pessoa estava escrava da cólera no momento do ato, certo? E depois disso vem o quê? Vem a culpa, vem a descida. Depois da culpa a gente desce para o remorso, certo? E tudo isso é o que a cólera é. A cólera, ela é principalmente uma tempestade magnética, porque a gente às vezes não pode vir, mas nós sabemos que existem boas energias. Aqui na Casa Serva mesmo, a gente aplica e recebe o Reiki, que é uma energia positiva, uma energia boa e poderosa. Mas as energias vibracionais negativas também existem e nos atingem tanto quanto as positivas. Isso forma o quê? Um fogo mental no nosso cérebro e no nosso perispírito. E aí vem o que a gente acabou de falar aqui, a pancadaria vibratória, porque são vibrações negativas e nós vamos nos tornando joguetes disso. E aí vai desagregando as nossas energias. Gente, olha o poder negativo de 1 minuto de ira. 1 minuto de ira pode às vezes nos levar a
séculos de recuperação espiritual. Isso tudo é o que a gente é perda de tempo, que a gente já falou aqui. Muitas vezes aquilo que está nos desorientando não é tão sério assim, e ainda que seja, deveríamos elevar o nosso pensamento a Deus, não é mesmo? Aí, o Emmanuel, lá no livro Atenção, pela psicografia do Chico Xavier, ele faz uma citação que é de Pedro, lá na primeira carta de Pedro, que ele fala assim, ó: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Por que que Pedro disse isso? E por que que Emmanuel tomou essa frase e a citou no livro Atenção? Porque a cólera, gente, como nós já falamos aqui, ela é uma tempestade magnética no mundo da alma. E qualquer palavra que nós arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminante que cai ali e ninguém sabe onde ele vai cair. Quando a gente verbalmente somos violentos com as pessoas, muitas vezes a gente fala assim: ah, mas eu retiro o que eu disse. Não retiramos não, retira não, porque depois que saiu da tua boca a palavra, ela não volta mais, não tem como você retirar, porque já entramos naquela tempestade magnética, e para sairmos dela, a gente tem que tentar fazer isso aqui, ó: ter bom ânimo para com todos, e principalmente para conosco, certo? Porque nós não sabemos onde vai parar a consequência da nossa cólera, é dessa tempestade. Gente, nenhum de nós está livre disso, ninguém está livre dessa tempestade, não. Mas, porém, para nós, espiritualistas, nós temos algo que nos ajuda. O que é? É a doutrina espírita. A doutrina espírita nos convoca paciência, compreensão, as energias salutares e a generosidade. É difícil? Ah, é. É muito difícil. A Dona Valéria aqui nessa vida, muitas vezes, não digo pela cólera, mas pela raiva, eu já me deixei levar várias vezes. Porque nós estamos aqui para aprender. Mas, se nós nos ligarmos cada vez mais à espiritualidade maior, essa emoção negativa vai ser cada vez menor em nós, porque nós temos uma estrela oculta que é capaz de nos ajudar a iluminar o caminho da paz. Qual que é essa estrela oculta que nós temos? Mais uma vez, o Emmanuel nos diz. Sabe qual que é a estrela oculta que nós temos? A oração, né? O Emmanuel diz, ó: toda vez em que nos sintamos ameaçados por irritação ou azedume, é prudente nos recolhamos a um recanto pacífico, a fim de refletir nas necessidades do próximo e lavar os pensamentos nas fontes da oração. Também está lá nesse livro, atenção. Esse livro é um livro de mensagens do Emmanuel, onde ele abrange todos os aspectos da nossa vida. É muito interessante que a gente leia, porque a leitura edificante, gente, ajuda não só a nos livrar dos defeitos estruturais e espirituais que nós temos, entre eles a cólera, mas nos ajuda a aprimorar o quê? O nosso conhecimento intelectual sobre a doutrina, porque para nós evoluirmos,
estava falando agora mesmo no nosso estudo do Livro dos Espíritos, são dois aspectos. Nós temos que evoluir moralmente e intelectualmente também, para atingirmos o quê? A perfeição espiritual. Coisa longe de nós, mas um dia nós vamos conseguir chegar até lá, certo? Então a oração, gente, a oração é o refúgio que nós temos, porque é com a oração que nós vamos vestir a capa das energias positivas que vão isolar o germe da cólera das nossas vidas, né? Contar aqui uma historinha do Chico, que fala das energias positivas. Muita gente costumava se aglomerar ao redor do Chico nas reuniões que ele fazia, né? E como ele sempre fazia também, ele abraçava um, dirigia a palavra ao outro. Quando se aproximou dele uma jovem senhora reclamando de uma forte dor de cabeça, Chico a ouviu atentamente, com um carinho que lhe era peculiar, e convidou-a a sentar-se na assistência para ouvir a palestra que seria feita por um companheiro lá do Grupo Espírita da Prece, aqui no Uberaba. Depois da meia-noite, terminada a reunião, a senhora que chegou reclamando de dor de cabeça, chegou perto do Chico e disse assim, e chegou com aquela fisionomia radiante, feliz, e disse para ele: a dor de cabeça parou nos primeiros minutos da palestra. O Chico sorriu, despediu-se dela com carinho. Instantes depois, ele explicou o porquê da dor de cabeça e como ela foi socorrida. Chico disse então que o seu guia espiritual, Emmanuel, esclareceu que aquela senhora teve em sua casa uma discussão muito forte com seu companheiro, que chegou quase a ser agredida fisicamente. O marido desejou muito dar uma bofetada nela, mas não fez isso, por um recado natural, porque naquele momento ele estava o quê? Tomado pela cólera. Mas só de visualizar na mente dele o ato de esbofeteá-la, ele a agrediu vibracionalmente. Ele jogou sobre ela energias negativas que causaram a dor que ela teria sentido se ele a tivesse agredido fisicamente. Olha como isso é sério, gente. Provocou-lhe uma concentração de fluidos maléficos que invadiram o aparelho auditivo dela, causando aquela dor de cabeça. Porém, ao começar a palestra da noite, lá na Casa da Prece, o espírito de Bezerra de Menezes colocou a mão sobre a cabeça da senhora. E nessa hora, o Chico viu sair de dentro do ouvido dela um cordão fluídico escuro que produzia a dor. E ela ficou livre daquela energia negativa. Então tá vendo, gente? A oração, o ambiente de oração é o nosso refúgio contra a cólera. Nos ajuda. Não podemos fugir da bênção da espiritualidade. Agora, gente, tem também mais uma coisinha que o Chico ensinou a gente a fazer. Que eu mesma fiz já várias vezes, uma vez eu não dei conta, e aí virou aquela bagunça, mas continuei fazendo. Vocês já ouviram falar, contar a historinha da água da paz, né? O Chico falou o seguinte, que quando a gente estiver muito nervoso, quiser brigar, quiser xingar, quiser falar alguma coisa, que a gente pega um copinho d'água aqui, ó, assim, ó, põe na boca, engole um pouquinho e deixa o resto lá. Não engole nem joga fora.
e fica lá esperando aquele momento de confusão mental, de ira, de raiva, de frustração, seja o que for, entendeu? Passa. Porque se você abrir a boca, a água vai cair. Foi isso que aconteceu comigo algumas vezes. Eu estava tentando, não dei conta e pumba! A água caiu, molhou tudo, uma porção de coisa, mas eu continuo tentando até hoje. Nem sempre eu consigo, mas o importante é a gente tentar. Então, ó, essa é o quê? É a água da paz. É muito importante para nós, né, dona Miriam? Então, gente, olha, finalizando aqui, nós temos aqui mais um recadinho do Emmanuel. Vocês já notaram, eu sou fã do Emmanuel, mas sou demais, né? E o que ele fala diz muito à nossa alma, porque ele só traz verdades que nos ajudam a progredir. Lá no livro Fonte Viva, que também é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel nos lembra do quê? Jesus, o mestre maior da humanidade, detentor de todas as virtudes, sintetizou o amor como sendo a única diretriz segura pela qual logramos a ascensão espiritual sonhada por todos nós, e nos solicita: haja o que houver, ama. Gente, porque o amor, ele cobre a multidão dos pecados. O amor faz com que nós sejamos capazes de lidar com a cólera, de tirá-la da nossa vida. Porque quando nós não estamos, gente, sobre o domínio da frustração que nos leva à cólera, nós enxergamos situações de uma forma muito melhor, tanto para nós como para os outros. Então vamos nos lembrar sempre disso, que haja o que houver, em que situação que nós estivermos, ainda que uma outra pessoa esteja nos magoando profundamente, haja o que houver, vamos amar, ok? Jesus possa continuar nos abençoando e abençoando a nossa casa Seva, os nossos colaboradores encarnados e desencarnados, para a continuidade dos trabalhos da noite. Gratidão.